Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 8. Só nestes versículos, eu acho que eu já preguei de umas 4 perspectivas diferentes em cima do mesmo versículo. Mas hoje eu quero falar sobre avivamento para a sua vida, amém? Amém. Deus tem avivamento para a sua vida, amém? Amém. Você precisa de avivamento? Amém. Sim ou não? Sim. Nós vamos falar sobre avivamento, amém? Capítulo 1, 1 Timóteo, versículo 1 ao 8. Está escrito: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Porque sem cessar lembro de ti. Algumas traduções pode estar, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Amém. Meus irmãos, segunda carta de Paulo a Timóteo. Esta carta, ela vem depois, claro, da primeira carta que ele escreve a Timóteo, que é uma carta mais pastoral, a primeira carta, onde o apóstolo Paulo está ensinando o jovem Timóteo o ofício pastoral. É uma carta mais pastoral para o jovem Timóteo. Esta segunda carta tem um interlúdio de pelo menos 5 anos, de uma para a outra. E a situação já é totalmente outra aqui em 2 Timóteo. Uma situação mais natural e normal estava vivendo Timóteo na sua primeira carta de 1 Timóteo. Mas na segunda carta, nesse período, nesse intervalo de pelo menos 5 anos, uma grande perseguição começou a acontecer na igreja. Talvez a maior perseguição de todos os tempos ali na igreja pelo Império Romano. Naquele período aqui dessa segunda carta, o apóstolo Paulo já está preso, já está em cadeia, e ele já está sentenciado a morrer. Ele já está dentro de uma cadeia, sendo acusado como o principal rebeliador ou amotinador contra o Império Romano. E por quê? Porque esta perseguição da segunda carta que Timóteo está vivendo é uma perseguição em que Nero está acusando a igreja de várias coisas. Nero, ele queria construir a sua cidade chamada Neirópolis em Roma, na capital Roma, a capital do Império. Ele queria construir a sua cidade e colocar o nome de Neirópolis. Só que Roma era uma capital tradicional, era uma capital bastante cuidada, vislumbrada por todos os romanos, e principalmente pelo parlamento romano. E Nero querendo destruir aquela capital como era para construir sua cidade Neirópolis. Isso não pareceu bem para o parlamento, ele foi vetado, e aquele homem, quando foi vetado em fazer o que ele queria, sendo
pelo imperador, aquele homem ficou com um ódio muito grande. Ele começou então a fazer planos. E um dos planos dele foi botar fogo em Roma. Essa história bastante famosa, que Roma pegou fogo, é dessa história da perseguição da igreja, em que este homem, ardilosamente, para construir a sua cidade chamada Heliópolis, em Roma, botou fogo em Roma. E isto, então, ele usou como artifício e artimanha também para botar culpa na igreja. Então, uma das culpas que ele colocou na igreja, que fez com que houvesse a maior perseguição de todos os tempos pelo império à igreja, foi dizer que os cristãos botaram fogo em Roma. Porque o parlamento suspeitou dele. Porque quando fizeram a investigação, suspeitaram que foi Nero que fez isso. Mas ele ardilosamente jogou a culpa na igreja para então provocar a maior perseguição de todos os tempos. Aquela perseguição que você vê nos livros, nos filmes, ou em hinos cantados, que os irmãos eram jogados ali para os leões devorarem eles. Aquela perseguição em que os cristãos foram colocados em postes e ali em tachos de óleos, botado fogo, e ele serviu como de luzes para as ruas de Roma pegando fogo. Aquela densa perseguição a qual Paulo, ele é o líder dela que já está preso. Mas não foram os cristãos, mas ele assim jogou a culpa nos cristãos. E a primeira acusação foi: eles têm uma pregação que diz que um dia tudo ia terminar com fogo. Eles têm uma pregação de um juízo final que vai ser com fogo. Olha aí, eles têm essa pregação, portanto eles que estão botando fogo em Roma. Não ficou por aí. A segunda acusação deles contra a igreja, a segunda acusação de Nero contra a igreja, foi que eles faziam uma festa promíscua, de promiscuidade, que era o nome de Ágape. Ágape é a festa do amor. E realmente, historicamente, a igreja fazia uma reunião mensal em que eles comiam, bebiam, repartiam pão, davam oferta, e todos na igreja eram cuidados, e esta reunião era chamada de Ágape, a festa do amor. Mas Nero ardilosamente acusou os irmãos de promiscuidade com essa ideia de festa do amor, dizendo que ali eles faziam várias coisas promíscuas. Mas na verdade quem era o promíscuo era ele era o devasso, porque aquele homem, ele matou a sua mulher quando ela estava grávida. Aquele homem, após matar a mulher quando estava grávida, ele tinha caso com um homem, e este homem que ele tinha caso vestiu ele como se fosse a mulher que acabara de matar e tinha caso com ele, fora as festas de orgia que ele fazia no seu castelo. Mas ele jogou essa acusação contra a igreja. Não somente isso, a terceira acusação de Nero contra a igreja foi a seguinte: eles são vampiros, eles são canibais, eles têm o canibalismo e eles praticam o vampirismo. Por quê? Dizia ele que os crentes, esses cristãos, nas suas reuniões secretas, comiam carne de gente e bebiam sangue de gente. Eles bebem a carne, eles bebem o sangue do seu mestre. Eles comem a carne do seu mestre. Acusamos os irmãos que na Santa Ceia eles estavam comendo carne de gente e sangue, e bebendo sangue de gente. Mas era a Santa Ceia. Mas ele jogou esta acusação no parlamento para inflamar o parlamento contra a igreja, e deu certo, e houve a maior perseguição do império contra a igreja. Essa perseguição densa é desse período da segunda carta. Esta segunda carta, quando chega a Timóteo, é dessa densa perseguição. O teor desta carta, se você prestou atenção no versículo 1, aliás, no versículo 6 ao qual o apóstolo Paulo diz para Timóteo: por esta razão te ademoesto. Ademoestar é chamar a atenção. Exortar. Ademoestar é uma chamada de um chacoalhão para acordar. Ademoestação é uma palavra firme para sacudir a pessoa, para que ele possa se recobrar, vir à tona.
Portanto, essa palavra já nos chama a atenção que algo está acontecendo com Timóteo. E nós vamos ver o que está acontecendo com Timóteo. Deixa eu só colocar o retorno. Glória a Deus, para não ficar ruim. Algo está acontecendo com Timóteo. E nós vamos ver isso em palavras-chave que o apóstolo Paulo ele vai dar para Timóteo. Esta perseguição está causando algo em Timóteo. Esse presente momento a qual a igreja está vivendo está causando problemas seríssimos a Timóteo. E nós vamos ver isso. Paulo, ele vai mostrar para Timóteo, convencer Timóteo que a coisa não está boa e não está bem, com palavras-chave. E o apóstolo Paulo, com essa demonstração, com esse chacoalhão, vai trabalhar para que Timóteo possa voltar a ser quem ele era.